As artes manuais são um tratamento muito eficaz em situações de depressão e ansiedade. Ouça o relato de nossa amiga, artesã. Falei sobre depressão aqui no canal algumas vezes. Hoje eu quero abordar o tema depressão e ansiedade relacionado ao artesanato, tá? Existe uma diferença entre depressão e ansiedade, apesar dos sintomas serem muito parecidos, mas esses assuntos se diferem. Eu não sou especialista para dizer, eu sou uma pessoa que já convivi com os dois problemas. Hoje eu tenho problema com ansiedade, a depressão eu já consegui deixar de lado, apesar dos sintomas serem parecidos, mas a ansiedade eu consigo lidar melhor com ela. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês a minha experiência, e não só a minha experiência, mas a experiência da minha mãe e a experiência também de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, e de outras pessoas também que já compartilharam comigo aqui, de alunas, de inscritos aqui no canal, que já compartilharam comigo essa questão de conseguir vencer a ansiedade e a depressão através do artesanato. Minha história com o artesanato, ela começa lá na minha infância. Eu lembro que eu fazia artesanato, eu desenhava, eu gostava de brincar de massinha, gostava de construir as coisas, de entender como as coisas funcionavam e de criar novas coisas, porque através daquilo eu me expressava. É claro que quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, nossa, as coisas não eram da maneira com que a gente consegue verbalizar hoje, né? Então, assim, quando eu era criança, eu achava que eu estava só brincando. E aí, na adolescência, minha paixão continuou. E a minha mãe sempre me incentivou muito. Pra vocês terem uma ideia, ó, como vem de família. Minha família, por parte de mãe, meu bisavô, ele era entalhador em madeira. Tem várias igrejas católicas na Bahia que tem esculturas de madeira que ele entalhou. Meu avô, ele trabalhava com isso, ele foi delegado da cidade, mas ele sempre estava fazendo alguma coisa voltada ao artesanato. Cruz de cemitério, essas coisas entalhadas, ele tinha um dom assim perfeito que ele mesmo desenvolveu. Eu tenho tios por parte de mãe que desenham e pintam sem nunca ter feito nenhuma aula de pintura e nenhuma aula de desenho. Eu tenho um tio que faz autorretrato e ele nunca fez aula disso. Eu lembro que ele pegou uma foto minha e fez um autorretrato. Ele fez em grafite e ficou a coisa mais linda. Então, assim, a minha avó era costureira e boleira, ela fazia bolos. A minha mãe me ensinou crochê muito novinha, me ensinou artesanato e sempre me incentivou. E na adolescência eu me descobri fazendo do artesanato uma profissão. E eu comecei a ganhar dinheiro com 14 anos fazendo biscuit, usando artesanato não só para me expressar, não só como um hobby, mas também para eu conseguir ganhar uma renda. Na adolescência, aos 12 anos, foi o meu primeiro sintoma de depressão apareceu ali. Eu me sentia feia, eu me sentia deslocada, eu era uma criança cheia de problemas, eu tinha um problema na visão, eu era mais acima do peso, e aí eu me via feia, me via com os coleguinhas tendo apelido, e aquilo era muito ruim pra mim. Eu ficava escondida, eu tava até comentando esses dias no churrasco aqui em casa que quando chegava a visita na minha casa, eu chegava a me esconder debaixo da cama. E aí a minha mãe chegava e falava, sai daí menina, para de ser mal educada. Porque antigamente as pessoas não entendiam, elas achavam que timidez, essa parte de ficar se excluindo um pouquinho, de ter vergonha ou de ficar triste por coisas aleatórias, eram frescura, né? Ou então era falta de educação. Vem cumprimentar as visitas, você está escondido debaixo da cama. Então assim, aquilo você se culpava e ao mesmo tempo não sabia lidar. E aí, quando eu estava fazendo artesanato, quando eu estava desenhando, quando eu estava pintando, quando eu estava modelando alguma coisa no biscuit, eu esquecia. Eu esquecia que eu era feia, ou que eu era gorda, ou que eu era estrábica e que eu tinha problemas com amizades, que eu não conseguia, eu não tinha muita facilidade com amizade na escola. Então, assim, quando eu estava ali, eu me sentia única, sabe? Eu me sentia poderosa. Sem conseguir pensar naquilo, eu sou poderosa, mas eu me sentia assim, o meu inconsciente já dizia, cara, você é poderosa, sabe por quê? Você está conseguindo fazer uma coisa bem feita com as suas mãos, um talento que Deus te deu. Então aquilo me salvava. Então no meu primeiro estágio de depressão que eu tive lá na adolescência, o artesanato me ajudou muito. E aí eu fui vivendo, né, cheio de altos e baixos. Depois dos meus 20 anos, eu me casei e meu casamento durou 1 ano, eu me separei e quando eu me separei eu entrei numa depressão terrível e o artesanato mais uma vez me salvou. O artesanato
Fazia com que eu esquecesse os problemas, com que eu me sentisse mais útil de alguma maneira, né? Porque quando a gente fracassa na vida, quando a gente se separa, a gente se sente fracassado. Porque eu casei para viver eternamente, só que tinha dado errado. E aí aquilo me salvou, aquele artesanato, me concentrar nas minhas metas, em produzir, e foi a época que eu mais produzi. Eu tive um ateliê, meu pai construiu para mim um ateliê, eu fiz bazar, eu fiz várias coisas, e aí algumas coisas foram mudando na minha vida, eu tomei outros rumos, mas o artesanato nunca saiu da minha vida. Há uns 6 anos atrás eu fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Não mais a depressão, mas sim uma ansiedade. Uma vontade muito grande de antecipar as coisas, de pensar no que vai ser do futuro, e aquilo me atrapalhava, me deixava excluída, me deixava não querer levantar da cama, não me deixava socializar muito bem, porque eu estava sempre pensando no que eu poderia fazer, que eu estava perdendo tempo, que eu estava aquela falta de sono, eu não conseguia dormir direito. E aí, mais uma vez, eu falei, eu preciso me concentrar em alguma coisa, eu preciso me concentrar no artesanato. E aí eu comecei a descobrir novas coisas, e foi nessa época que eu comecei a fazer laços e tiaras, há uns 6 anos atrás.